Afinal de contas, Maria, Nossa Senhora, é ou não é a tenda, o tabernáculo onde Deus habitou? E aí, será que existe algum tipo de fundamentação bíblica para esse título que muitas vezes é atribuído a Maria? Eu quero mostrar para você que sim, existe muito fundamento bíblico e esse vídeo absolutamente vai te surpreender. Vamos desvendar esse enigma das Sagradas Escrituras agora. Eu sou o João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia. Há mais de 10 anos dou aula para os futuros padres da nossa Igreja Católica Apostólica Romana e tenho também aqui na internet este trabalho, de tal modo que eu te convido agora a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações, deixar o seu comentário, deixar a sua curtida aqui e também, claro, se você quiser se tornar membro desse canal, e essa possibilidade está aberta, então me ajude aqui a manter toda essa estrutura. Eis aí, portanto, a pergunta que nós queremos responder. E nós vamos nos basear, claro, dentro do texto de Lucas, no capítulo 1, nos versículos 26 a 38. Daqui a pouco, nós veremos melhor este versículo. Para quê? Para basear o nosso argumento. Mas, antes, muitas pessoas ainda precisam saber o que é o tabernáculo. Bom, quando nós olhamos lá em Êxodo, capítulo 25 até o capítulo 31, Deus dá ao seu povo as instruções para que eles pudessem construir essa tenda, que é a chamada tenda da reunião, tabernáculo, santuário. E em Êxodo 26, aí nos versículos de 1 a 37, nós temos uma descrição deste local. Por quê? Deus queria habitar no meio do antigo Israel, fazer sua morada no meio do seu povo. E como você pode observar, ao redor, mais próximo do pátio deste local, haviam os gersonitas, meraritas, coatitas e os filhos de Arão, que compunham a classe sacerdotal. Ao redor, nós temos as 12 tribos do antigo Israel colocadas. E aí é muito interessante observar tudo isso. Como assim as 12 tribos, professor? Tá aí, ó, os nomes você pode acompanhar da imagem, dá um print aí na tela, porque é bem interessante. Bom, como era a estrutura desse tabernáculo? Em primeiro lugar, a tenda era dividida em duas partes. Nós temos o santo e o santo dos santos, ou também chamado de santíssimo. O santo e o santo dos santos eram dois locais dentro desta tenda. O santo, quando você entra pelo véu externo, tem em sentido horário os seguintes utensílios: a menorá, que é o candelabro, você está vendo a imagem aí. Nós temos na frente do véu que separa o santo dos santos, o altar do incenso. Depois nós temos a mesa com os pães da proposição, tá? E é muito interessante observar cada simbolismo. Não farei isso aqui agora por conta do nosso tempo. Aí nós temos o véu. Quando você atravessa esse véu inclusive era atravessado apenas uma vez ao ano, no dia de Yom Kippur, está lá em Levítico, capítulo 16, ok? Bem no centro do Pentateuco, e o sumo sacerdote que fazia isso, você chegava a ter contato com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é entendida como o trono de Deus, onde Deus se senta ou coloca os seus pés para aí fazer a sua presença. Era o local mais sagrado possível para o povo do Antigo Testamento. O que tinha dentro dessa arca? As tábuas da lei, o maná e também a vara
de Arão. E quando esta tenda foi construída, no término, a nuvem de Deus cobriu esta tenda, encheu a glória de Deus este tabernáculo. E a nuvem, diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 40, versículo 35, pairava sobre ela. Bom, e Maria nessa história toda? O que ela tem a ver com isso? Em Lucas capítulo 1, dos versículos 26 a 38, é o momento em que o anjo Gabriel faz o anúncio do nascimento de Jesus. E o texto bíblico diz que o poder do Altíssimo vai cobrir Maria com a sua sombra. Quando nós olhamos para esta expressão na língua grega, nós temos aí o verbo episkiazo. E aí eu quero muito que você entenda que te cobrirá com sua sombra é apenas um único verbo, episkiazo. E este verbo aparece dentro do Novo Testamento 5 vezes. Sim, 5 vezes. Nós temos em Mateus 17:5, em Marcos 9:7, em Lucas 9:34, todos os 3 textos são referentes, ao momento em que Jesus estava na transfiguração. Depois você pausa e dá uma lida em como ele é traduzido. E claro, aqui no capítulo 1, versículo 35 de Lucas, e a última ocorrência no Novo Testamento em Atos capítulo 5, versículo 15. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento na sua versão grega, a famosa Bíblia dos 70, este verbo aparece 4 vezes. E a primeira ocorrência dele é exatamente na passagem em que se fala a respeito da tenda da reunião, quando a nuvem do Senhor pairava sobre ela. Episkiazo é usado exatamente traduzido como pairava aqui. E esse é o ponto importante que eu quero muito que você entenda. Lucas utiliza o mesmo verbo para falar da descida do Espírito Santo sobre Maria. E por que ele faz isso? Porque Maria é a habitação do Senhor, é a tenda de Deus, onde o próprio Senhor veio morar. E aí que está o detalhe. João capítulo 1, versículo 14, confirma essa teologia do Deus que vem ao nosso encontro para habitar em tendas no nosso meio. Quando, professor, o verbo habitou na língua grega é um verbo muito especial. O verbo é skeno, e esse verbo significa literalmente armar a sua tenda. Isso significa que, ao invés da tradução ser o verbo se fez carne e habitou entre nós, a tradução poderia ser armou a sua tenda entre nós. Olha que coisa maravilhosa. Olhando, portanto, para tudo isso, nós temos algo muito especial. Maria vai ser aquela posta no Novo Testamento como sendo a tenda onde o próprio Deus habita. E isso é muito significativo, porque isto, claro, dá dignidade à Santíssima Mãe de Deus e mostra para nós quão importante ela é na obra de salvação. Deus habitou nela, assim como ele habitou na tenda, no tabernáculo, no Antigo Testamento. Isso é fantástico. Gostou desse vídeo? Então se inscreva aqui no canal, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida e mais. Se inscreva também se tornando membro aqui do canal, me ajudando a manter toda essa estrutura. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.